Manifestar a vida de Deus é todos os dias estar exaltando o nome dEle com a nossa história, com as nossas atitudes. Você carrega uma marca e essa marca precisa ser vista. A palavra de Deus diz que nós somos cartas escritas por Deus, mas lida pelos homens. Todos os dias alguém está lendo sobre você. E tem pessoas que têm impressão sobre nós e outras têm a consciência sobre quem somos. Quando nós nos permitimos deixar com que o Espírito Santo faça a obra completa, a nossa vida, ela vai crescendo dia a dia. Nós vamos atingindo níveis jamais imagináveis. E o Espírito da promessa está aqui. O Espírito do Cristo se move nesse lugar. E sabe, queridos, quando você está totalmente disponível para aquilo que Deus vai fazer, a terra fica afofada. Essa é uma noite que você precisa estar facinho. Eu estou facinho para o Senhor. Sabe, a glória vem e eu já vou para o chão. Eu estava orando aqui à tarde e eu senti uma graça de Deus, e aqui eu comecei a chorar. A irmã Clemilda, que cuida da zeladoria da igreja, já está há quase um mês lá no hospital com Paulo. E eu pensei, ninguém entrou nessa brecha, então eu vou entrar, tem mais coisa para eu fazer. Vim aqui limpar a igreja. E eu não estou dizendo isso para exaltar, não. O senhor é o pastor da igreja, e daí? Eu estou dizendo que eu preciso manifestar a função que Deus me deu para exercer no corpo de Cristo. E eu preciso entender que quando alguém está doente, ou quando alguém está sentindo dor, se eu não sinto a dor dessa pessoa, quem está doente sou eu. Porque o seu problema tem que ser o meu também. Sim. Se você está enfrentando um momento difícil e eu não tenho como te ajudar da maneira que talvez resolveria o problema, se for financeiro ou se for qualquer outro tipo, ou de saúde, se eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer é me colocar na brecha para orar. O Senhor estava dizendo ao profeta: procurei alguém que se colocasse na brecha, mas não encontrei ninguém. Existem reparadores de brecha nessa noite aqui, queridos. Ei, vamos nos colocar nesse lugar. Vamos realmente estar ativos no corpo de Cristo, sentindo a dor do nosso irmão. Porque senão, existe um espírito chamado mornidão e anestesia, que faz com que a gente fique apático às situações. Por isso que às vezes a gente está queimando na presença do Senhor, e às vezes parece que passa um vento e deixa tudo frio. Eu mando embora agora nessa noite toda a mornidão, toda a frieza espiritual em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha e comece a te encher. Que o Espírito Santo comece a tocar fogo no seu coração. Ei, essa chama, ela precisa estar acesa. Você precisa colocar lenha sobre o altar a cada manhã, e o fogo jamais se apagará. Ei, querido, eu não vou me apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Eu me recuso a fazer as coisas do Senhor de uma maneira relaxada, porque cada vez que eu estou aqui pregando, pode ser a última. Ei, vamos entrar nesse lugar comigo. Vamos desfrutar da presença do Senhor. A gente passa uma semana inteira atribulada, e aí chega no domingo, a gente junta todo aquele pacote de tribulação e traz para a igreja, e vem com aquele pesão. Sabe, o culto não começa no domingo às 19h30. O culto começa no momento em que você abriu a sua vida, o seu coração, a sua história, para que Cristo pudesse ser o Senhor. Quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, a partir desse momento o culto começou. Então perceba, tudo aquilo que você apresenta para Ele se torna uma oferta. O que temos ofertado a Deus? Será que temos feito tudo aquilo que nos cabe? Ou será que estamos entregando o resto, o que sobra? O Senhor está aqui, e Ele é adorado. Ele é adorado.
A ti seja toda a honra, toda a glória, domínio e poder. Nós submetemos tudo à tua vontade, ó meu Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que governa tudo, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, e nada irá impedir o teu agir nesse lugar. Eu profetizo agora liberdade aos cativos. Eu profetizo agora, Senhor, uma unção nova, onde a tua unção irá despedaçar o jugo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo em João capítulo 13. Evangelho de João, o capítulo 13. Todos acharam, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor. Estais certo, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoado sereis. Senhor, eu te adoro, eu te exalto, pois não há outro como o Senhor. Toma as nossas vidas nessa noite, toma o teu lugar, te damos primazia, te damos liberdade, Jesus. Tu tens a minha vida, cada fôlego, cada batida do meu coração. Nós como igreja estamos aqui para ouvi-lo. Fala, Senhor, que não seja um homem falando, mas me dá graça para que eu possa transmitir, Senhor, a tua verdade. E a tua verdade, Senhor, liberta. A tua verdade nos tira de um lugar de apatidão e nos coloca
num lugar de ativação. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Hoje nós celebramos a Páscoa. Celebramos a morte do Senhor e a sua ressurreição. Sim, nós nos alegramos porque Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele se entregou por mim e por você, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa sexta-feira, Ele decidiu se entregar por mim e por você. No sábado houve um silêncio, a expectativa sobre aquilo que Jesus pregava, sobre aquilo que Ele anunciava, que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. E ao domingo, a promessa se cumpre. Jesus ressuscitou e nós vivemos a sua vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança de vida eterna. Qualquer homem natural passa pelos mesmos caminhos e tem o mesmo destino. Grandes líderes religiosos, homens que, quando o fôlego da vida é retirado, vão para o mesmo lugar. Se você chegar no túmulo de Allan Kardec, lá vai estar escrito: aqui jaz Allan Kardec. Se você for no túmulo de Confúcio, vai estar uma inscrição dizendo: aqui os restos mortais de Confúcio. No de Buda, a mesma coisa. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo onde colocaram o corpo de Jesus, lá existe uma inscrição dizendo: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não é somente um líder religioso. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele ressuscitou. Todos os outros homens, você pode encontrar os restos mortais, mas o nosso Senhor, nenhum osso dele foi quebrado. Ele subiu ao assunto ao Pai com o corpo glorificado. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso herói. Aleluia. E Ele nos trouxe um modelo de vida. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo do Pai, ou seja, Jesus estava conectado ao Pai. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus não se movia pelo tempo humano, embora estivesse na terra. Não era o Cronos que regia o nosso Senhor. Era o Kairos. Era o tempo eterno de Deus. Ele vivia por aquilo que Deus estava estabelecendo. E sabe, queridos, um grande exemplo disso foi quando Jesus e os discípulos foram convidados a um casamento em Caná da Galileia. Naquela época o casamento era regado ao vinho, e o vinho simbolizava alegria. Acabou o vinho, acabou também o casamento. Maria chega para Jesus e diz: acabou o vinho. Jesus responde para ela: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. O que ele estava dizendo não foi uma resposta dura nem brusca. Ele estava dizendo: eu só me movo quando o meu Pai manda eu me mover. Eu só dou um passo quando o tempo é chegado, o tempo eterno é chegado. Mas perceba que minutos depois chegou o tempo, porque ele reúne os servos e diz: tragam 6 talhas. E a partir desse momento, nós sabemos o que acontece. As talhas são cheias de água
e a água se transforma em vinho. O primeiro milagre de Jesus. Eu aprendo algo tremendo com isso, que Jesus, ele não se move pela necessidade do ambiente, ele se move pelo propósito. Eu vou repetir, pega isso no teu espírito. O ambiente dizia, está faltando vinho, acabou. Mas não foi a falta do ambiente que fez Jesus interferir, e sim o tempo de Deus. Deus, ele age em nossas vidas pelo seu propósito, dentro do seu tempo, não pela nossa necessidade. Porque necessidade, hoje eu tenho uma coisa, amanhã eu já tenho outra. Nós somos cheios de faltas, nós somos almáticos e sempre nós estamos querendo alguma coisa. Mas Deus não se move pela nossa emoção, Deus se move pelo propósito. Não espere um milagre naquilo que precisa de um processo. Às vezes a gente está só esperando um milagre, Deus está dizendo, não, é um processo. Por quê? Milagre é aquilo que cabe a Deus fazer, é transformar a água em vinho. Isso eu não posso fazer, mas tem coisas que Ele diz, você precisa passar pelo processo. Pegar um cacho de uva e fazer com que ele passe pelo processo, vai te dar vinho, não vai? Então tem coisas que você vai ter que passar. Tem coisas que eu e você precisamos entender. E cada vez que a gente passa os nossos sofrimentos, a leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso de glória. Então não espere o milagre naquilo que precisa de um processo. Entra e saiba o tempo e a estação de Deus, e Ele vai fazer algo sobrenatural sobre você. A simplicidade de Jesus de Nazaré e o poder do Cristo ressuscitado. Jesus nos ensina a ter uma vida simples. Quando nós falamos Jesus, a parte homem, o Cristo ungido. Jesus de Nazaré nos ensina a viver como homem na terra, a pagar impostos, a nos submetermos às leis dos homens, a honrar pai e mãe. E sabe, queridos, a simplicidade não está na aparência, está na conduta. Porque eu já vi mendigo soberbo e já vi gente que é rei sobre a terra extremamente simples. Não é a aparência, é o que tem aqui dentro. Tem gente que diz, depois que aquele cara ganhou dinheiro, ele mudou. Não, ele não mudou, ele só revelou o que ele já tinha dentro do coração. Então, não é aquilo que está no estereótipo, mas aquilo que já está crescendo dentro de mim. Jesus era um homem decidido, a palavra diz, ele sabia de onde vinha e para onde estava indo. Pega isso. Saber de onde vinha fala de identidade, de origem. Ele sabia por que estava no mundo. Qual era a sua obra? A sua obra era fazer a vontade do Pai. Sabe qual é a sua obra? Sabe qual é a minha obra? É fazer a vontade do Pai, nada mais. Então ele era um homem decidido. Ele foi colocado no mundo para cumprir a vontade de Deus. Ou seja, ele sabia a sua identidade. E quem sabe a sua identidade também sabe qual é a sua missão. Jesus, ele olhava por meio, através da sua missão, ele olhava e já via a cruz. Ele já via o sacrifício. Ele é o cordeiro, o sacrifício. Então, queridos, a identidade de Jesus remetia a ele para um destino, para uma missão do cordeiro, do sacrifício. O homem só se torna completo depois que ele descobre a sua missão. Senão você só fica em torno da terra. Eu só me tornei completo em Cristo depois que os meus temores, os meus traumas, os meus questionamentos que me impediam de reconhecer a minha identidade, a minha missão, quando tudo isso veio abaixo, eu pude olhar. E eu não quero sair 1 centímetro do caminho que o Senhor preparou. Porque, queridos, quando a gente sai do propósito,
Quando a gente sai do plano original, sabe o que Deus faz? Ele cria um plano adicional para nos trazer de volta ao plano original. O nome disso é misericórdia. A gente sai e Ele pega e nos abraça e diz: filho, eu preciso mostrar de fato quem você é. Eu preciso dizer que você é filho. A tua missão é essa, nos traz de volta à missão. Identidade e missão. Jesus nasceu em Belém, que significa casa do pão. Era profético, o pão vivo nascendo na padaria. O pão vivo nascendo na casa do pão, para que se cumprisse o que fora dito. Quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou, e a estrela foi o sinal para que os magos a seguissem. E sabe, queridos, eu posso entender uma coisa: quando a estrela de alguém brilha, quando o ministério de alguém se torna público, quando alguém faz algo muito relevante, essa estrela vai ficar no alto e vai gerar duas coisas: ou pessoas vão te seguir, ou pessoas vão te perseguir. Assim como foi com Jesus. Quando a estrela estava no alto, era uma direção para que os magos pudessem saber onde estava Jesus. Mas também para Herodes, era um sinal da onde ele deveria perseguir. Porque quem está fora de propósito só persegue. Mas quem sabe onde Jesus está, só o segue. Oh, aleluia. Então, tem pessoas que vão te seguir, outras pessoas que vão te perseguir. Ah, pastor, mas e se me perseguir? O que eu faço? Significa que você está no propósito. Significa que existe uma unção sobre você, e que faz irradiar um brilho tão grande, que faz com que pessoas que estão fora do propósito comecem a ver, porque todo prego que sai, que é levantado, tem gente que já está com o martelo pronto para poder bater. E sabe o que Deus está dizendo? Não se preocupa, porque aquele que eu promovo, eu também protejo. Ei, você pegou isso no teu espírito? Deus está dizendo para pessoas aqui: não se preocupe. Não se preocupe com quem está perseguindo. Esteja com o coração liberal para quem está te seguindo. E as pessoas que estão te seguindo precisam encontrar em você sombra. Porque às vezes a gente tem mais tribulação. Queridos, quando você descobre a sua missão, você tem que entender que tem pessoas que vão te seguir e tem pessoas que vão te perseguir. Agora o que eu preciso estar ciente é de onde eu estou firmado. Porque independente da perseguição, eu estou firmado na rocha. E a rocha é inabalável. Não sou eu que produzo para mim mesmo. É o Espírito de Deus que está dentro de nós. Ele que realiza. A visão da terra é sempre distorcida. O povo esperava um rei, um homem com cara de rei, que viesse governar a partir de um trono humano. E vem Jesus. Não tinha aparência, simples, experimentado no trabalho, vivendo em uma região chamada Nazaré, uma região pobre. Isso trouxe confusão à religião, porque Jesus veio na contramão de tudo aquilo que eles esperavam. Eles estavam esperando um rei que se assentasse e pudesse tirar Israel debaixo do jugo de Roma. E Jesus veio trazendo uma mensagem simples, mas que não era entendido por quem era sábio. Ele veio dizendo: o meu reino não é deste mundo. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Ele veio trazendo uma mensagem de arrependimento. É chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, não é nada que é realizado aqui na terra, e sim do céu vindo para a terra. É o céu curando a terra. É o expandimento do reino de Deus sobre a terra. Jesus, ele veio revelar o Pai.
E as pessoas queriam ver o rei. Deus sempre usa meios e pessoas improváveis. Você já percebeu isso? Deus, ele sempre tira aquele que é o último da fila e coloca em primeiro. Ele pega o lixo e transforma em luxo para mostrar que a glória é dele, que é pela vontade dele, para não restar dúvida, para não ter nada do homem. Improváveis. Talvez nessa noite tenha pessoas que se sintam improváveis, pessoas que acham que não têm serventia. Mas sabe, o Senhor não está olhando para a cara e nem para a performance, Ele olha para o coração. Se tem um coração contrito e quebrantado, Ele pega o improvável, sabe o que Ele faz? Coloca por um caminho improvável também, e estabelece no alto, porque o coração não está corrompido. Sabe o que Deus quer de você e de mim? Ele quer somente um coração, porque o resto, quem faz é Ele, aleluia. Um coração que bata segundo o coração dEle. Um filho que anseie por amar um pai. É só isso. Porque se ele encontrar improváveis, não será dificuldade nenhuma para o Senhor, porque Ele faz tudo o que Ele quiser. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Na cabeça da religião, os fariseus, os saduceus, os essênios, não entendiam como esse homem, nascido em Belém, criado em Nazaré, filho do Zé e da Maria, como ele pode ser o Messias? Não entrava na cabeça dos religiosos. Por isso que a religião não tem revelação. A religião tem a letra. E a palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oh, aleluia! Aleluia! Deus não vê como o homem vê. Quando Jesus foi batizado e recebeu a unção do Espírito, não era somente o Jesus de Nazaré e o filho do Zé e da Maria, mas o início do ministério do Cristo, do ungido. O batismo era o start do seu ministério, era o início da transição de Jesus de Nazaré para o ungido. Por isso que logo depois de Jesus se batizar, para onde que ele foi? Para o deserto, para ser tentado por Satanás. Sabe por quê? Porque depois que a nossa identidade é revelada, você vai ser tentado no nível agora que você reconhece. Por isso que logo no começo da caminhada eram umas capetadas miúda. Depois que a gente vai caminhando, os monstrão vão crescendo, vão ficando grandão. As lutas também aumentam proporcionalmente a sua identidade, a revelação de quem é Cristo, de quem você é. Porque quanto mais você conhece a Jesus, mais você sabe quem você é. Então também as lutas vêm, as ondas aumentam. E Jesus agora está no deserto para chancelar, para autenticar a sua missão. Vencendo a tentação na carne, ele pisa na cabeça da serpente. E a palavra do Senhor diz que ele está cheio do Espírito Santo. Eu profetizo homens, mulheres, cheios da unção do Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus. Não pare na tentação. Ela está aumentando, saiba que não existe tentação que não pode ser superada, porque Deus não envia nada que você não pode suportar. Tudo isso que está acontecendo é porque você está aumentando o teu nível. É porque você está buscando mais. É porque você não está mais satisfeito somente com as pedrinhas. Você quer águas mais profundas. Então se prepara, filho, porque à medida que você mergulha, você vai ver coisas diferentes. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele revelar coisas que você jamais viu. Jesus era resolvido. Ele sabia qual era a sua missão. Mas mesmo sendo o Rei dos Reis, nos mostrou um evangelho simples, pautado em amor.
em serviço. Serviço. E quando eu sirvo alguém, esse serviço não pode ser recíproco. Eu não posso esperar um retorno. Eu sirvo, eu amo, sem querer nada em troca, porque o amor do meu Senhor é incondicional. E assim como Ele ama, eu também amo, porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Então, se você precisa de uma retribuição, se você está esperando alguém fazer alguma coisa por você, ou alguém te pedir perdão, ei, sai desse lugar, querido. Sai desse lugar, seja você o primeiro a fazer. Jesus, Ele nos amou primeiro. Ele nos atraiu com cordas de amor e diz: filho, não espere o cenário mudar. Seja você que mude o cenário. Durante a ceia, Jesus pega uma toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. A ceia é um momento de nós lavarmos os pés uns dos outros. Muitos acham que a ceia é uma proteção. Quem disse isso? A ceia é a manifestação da comunhão com Jesus e com os nossos irmãos. A ceia é onde a gente vai lavar os pés uns dos outros. A ceia é o momento da gente pegar e se compadecer, ter misericórdia daquele que pecou e dizer: filho, você também pode se sentar na mesa, porque a ceia é uma mesa de reconciliação, não é uma mesa de julgamento, não é um dedo apontado, são braços abertos, aleluia. Tem gente que fica se sentindo supra-sumo, porque você viu, está em pecado e está participando da ceia, e daí, e você? O que você pensou hoje? O que você fez hoje? O que você fez quando ninguém estava vendo? Mas sabe, ninguém estava vendo, mas tinha 2 olhão desse tamanho em cima de você. E a gente começa a estufar o peito e pregar uma falsa santidade, como os fariseus, dizendo: que eu não sou como esse publicano, ei, você é pior. Sabe, a gente não é nada. Eu disse ontem no Vitor, nós somos farinha do mesmo saco. O que muda é só o pecado. A gente só vai trocando de pecado. A ceia é onde eu espero o meu irmão para participar com ele do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É momento de nós relembrarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, e as minhas lamparinas estão acesas. Eu estou como aquelas virgens que estavam prontas, esperando o noivo. Ei, você está esperando o noivo? Por favor, querido, por favor, se você está nessa espera, então comece a adorar. Coloca óleo nessa lamparina. Coloca óleo nessa lamparina, pelo amor de Deus. Na hora que você vê que está apagando, que seja derramado mais unção, mais graça, mais glória. Essa é a missão da igreja. Então, por favor, prepare uma bacia e uma toalha. Quer servir segundo o ministério de Jesus? Pega aí uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés, primeiro daqueles que você não vai com a cara. Daqueles que você corta, curva, que você troca a rua, aqueles que você não quer sequer liberar perdão, que é intragável para você. Isso é manifestar a natureza do Cristo. Pedro diz: não pode lavar os meus pés. Queridos, para a gente, talvez fica uma coisa meio sem sentido a recusa de Pedro. Mas eu vou te explicar historicamente por que Pedro também se recusou. Naquela época, eles andavam de sandália. Não existia asfalto. As travessias que eles faziam eram longas. Não tinha saneamento básico. Eles faziam as suas necessidades no caminho. E muitas vezes eles pisavam em fezes de animais e fezes humanas. Imagina como que estavam os pés daqueles homens. Uma crosta.
uma imundície. E agora, Jesus está dizendo: Pedro, me dá os teus pés, porque eu quero lavar. Qual seria a tua reação? Era esconder, dizer: não, meus pés não. Então não vamos culpar o Pedrão. Por quê? Porque naquele contexto, ele estava querendo de alguma maneira privar Jesus de não ver uma coisa escandalosa. Mas na realidade, o lavar os pés era algo espiritual. Porque quando Jesus pediu os pés, ele estava dizendo: Pedro, tem algumas sujeiras que eu preciso tirar. Jesus está dizendo para a igreja nessa noite: me dá os teus pés. Eu preciso lavar os teus pés. Eu preciso tirar essa sujeira, essa crosta, por onde você tem passado, você tem pisado em coisas que são imundas, são podres. E eu preciso parar um pouco com você. Eu estou aqui com uma toalha e com uma bacia, e eu quero lavar os teus pés. Jesus está dizendo: eu quero te purificar. E por que lavar os pés? Espiritualmente, os pés significa por onde a gente passa nesse mundo, onde a gente transcorre. Jesus está querendo limpar a sua noiva, e Ele está nos chamando para nos servir, porque o ministério de Cristo é servir. Ele se entregou, Ele serviu, Ele obedeceu o Pai até a morte, morte de cruz. E Ele está dizendo para a sua igreja: sabe por que você não quer me dar os seus pés? É porque tem coisas que ainda te envergonham. Jesus está dizendo para nós, para a igreja dele nessa noite: você está escondendo os pés, porque tem coisa podre, que você não gosta de mexer. E por isso, como Pedro, nós dizemos: não, eu não quero. Mas sabe o que Jesus respondeu a Pedro? Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu não tiver acesso a essa podridão, a essa crosta, a essa imundície que está nos teus pés, se não puder limpar isso, você não pode ser um comigo. Não tem como ser igreja com Cristo se a gente manter coisas escondidas. Ele precisa ser Senhor de tudo. E essa noite, Ele está pedindo os nossos pés. Se você entregar, eu profetizo em nome de Jesus que você terá parte com Ele. Oh, aleluia. Ele diz: compreendeis o que eu faço? Sendo eu mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Façam da mesma forma. Jesus estava estabelecendo um modelo. Um modelo. Sabe por quê? Quando você vai lavar os pés de alguém, a posição muda. Você segura nos pés e você olha para essa pessoa de baixo para cima. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos considerar os outros superior a nós. A humildade do Cristo. Quando você recebe os pés de alguém, você vai olhar essa pessoa superior a você. Você está agora lavando os pés, porque só quem pode lavar os pés é quem tem o coração resolvido. É você se humilhando, é você dizendo para essa pessoa que te fez mal: Jesus mandou lavar os teus pés. Independente do que esteja aí, de qual seja o nível de podridão que esteja encrostado nos teus pés, eu decidi ser ponte de Deus para a tua vida. Para ser limpeza, eu vim aqui te servir. No nosso meio não pode haver rivalidades. No nosso meio não pode haver comparação, porque toda comparação gera competição. Quando você se compara a alguém, você já está competindo. E alguém que está competindo vai fazer de tudo para chegar em primeiro. Mas eu vou te dizer algo: no reino de Deus, não é quem chega em primeiro, é quem completa a carreira. Independente
de qual posição você esteja. Talvez você esteja correndo mais rápido e o teu irmão está mais devagar. Não tem importância. O que importa é que seja completada a carreira. No reino de Deus não são os mais rápidos, são aqueles que permanecem. Oh, aleluia! Sabe o que é humildade? É olhar para o outro com coração liberal. Sabe o que é humildade? Humildade significa humus e udade. O que é isso? Humus é terra. É você saber que você é pó como seu irmão. E a humildade do Cristo é a revelação de quem sou eu e você. Porque Ele se fez homem. Ele se fez humus. Ou seja, Ele teve que se reduzir a esse estereótipo tão pequeno que somos nós. Ele abriu mão da sua glória, a plenitude de Deus, que é Jesus, a expressão exata do ser de Deus, agora precisou se esvaziar, se humilhar. Humilhação, humildade vem da mesma derivação, humus, terra. E sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que houve um esvaziamento. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, pó, natureza de Jesus, homem, e natureza do ungido, o Cristo. E o texto continua: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Ao que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, Ele abriu mão de tudo aquilo que Ele tinha. Por isso que lá em João capítulo 17 Ele diz: Pai, eu completei a obra que o Senhor me entregou, agora devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Oh, aleluia! Ele se esvazia e no final da sua jornada, Ele recebe de volta. E sabe por que Ele se esvaziou? Por mim e por você. Será que você pode compreender o tamanho desse amor? O tamanho dessa graça? Nesse texto que nós acabamos de ler de Filipenses, algumas palavras me saltam ao espírito. Esvaziou-se. Ele teve que mudar de forma para caber dentro de uma realidade humana. Foi servo, obedecendo o Pai até a morte. Humilhou-se. Porque a porta da exaltação é a humilhação. Esse foi o ensino de Jesus. Se você quer estar em um lugar alto primeiro, você vai precisar passar por um vale chamado humilhação. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor para encerrar em Isaías o capítulo 53. Você vai entender o que é humilhação. Isaías o capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: ora, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e com raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores,
experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de que os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos sarados. Você foi curado mediante as feridas e as chagas de Cristo. Você foi sarado. As tuas doenças foi vencida na cruz. Ele pagou o preço. Receba isso agora em nome de Jesus. E vai se colocando de pé agora, querido. Vamos adorar o Senhor. Vamos celebrar aquele que vive. Ele está aqui. Ele é adorado.